Agora 7h03. Bom dia, começa aqui na Rádio Caileta FM 98,5 o nosso encontro desta quarta-feira. Hoje é dia 1º de junho e aí, apesar de que muitas cidades do estado, né, cancelaram os festejos juninos, lembrar que a gente teve aí a Covid, né, por mais de 2 anos. A gente ficou aí na chamada prisão domiciliar. Terminada essa prisão, vem aí esse desastre natural, né, que as chuvas, e que alguns prefeitos já anunciaram pelas redes sociais, outros até oficialmente documentou, baixou um decreto cancelando aí as festas juninas. Mas em meio a tudo isso, eu quero agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, né? Não tenho feito as minhas caminhadas, Alexandre, porque está chovendo, não tem como eu sair de manhã para caminhar. Mas eu fico mais tempo na cama e louvo a Deus, né, Criador do universo, pelo acordar de hoje. Pedir também publicamente, sem demagogia, a bênção e a proteção para as famílias que estão desabrigadas, seja no Cabo, no Grande Recife e em outras cidades por conta da chuva. Pessoas que perderam, né, seu ente querido. No caso ali daquela família ali próximo ao Imbura, onde 11 pessoas da mesma família, né, foram mortas por conta de queda de barreiras. Né? É lamentável. E a gente sabe que fica uma dor, um vazio. Enfim, para as pessoas que estão abrindo o seu coração para fazer solidariedade, né? Tem gente fazendo rifa, tem gente fazendo compra individual e entregando para as famílias. Eu sou grato a Deus por cada coração, por cada vida. E em meio a esse momento, que é um momento de calamidade, as pessoas se permitem a praticar a solidariedade. Obrigado, Papai do Céu, por esta oportunidade. Quero aqui saudar você que está acordando agora, para você que está aí na cama ainda abrindo os braços, não é? Olha pela janela, a chuva está caindo, você não vai trabalhar, não vai estudar, e aí prefere ficar um pouquinho mais na cama. Para você que está chegando do trabalho, teve que enfrentar a chuva, ou está saindo para trabalhar enfrentando a chuva, para você, aluno, que hoje voltou às atividades normais das escolas, viu? Até ontem foi remota. Hoje, segundo o secretário Herbert Gomes, né? O Betinho, as aulas voltam à normalidade. Mas alguns meninos dormem um pouquinho até mais tarde e acabam perdendo a hora da escola. Essa é uma realidade. Para você que está tomando aquele café logo cedo, para você, bom dia. E hoje já cuidei do café, Esther. Às 5h30 já estava preparando o café em casa. E eu comprei uma massa de cuscuz, que não fazia aqui campanha, mas que... Não, Alessandro, eu passei muito tempo comprando uma massa de cuscuz, mas não estava cheio, eu preparava. Aí eu vou mudar. Aí mudei semana passada e hoje, quando eu botei para cozinhar o cuscuz, já começou, tanto eu quanto meus vizinhos, tomar conhecimento que o meu café era cuscuz da manhã. Né? Mas bom dia. Tá certo mesmo, Alexandre, é psicólogo. Bom dia, Alexandre. É prazer, né, falar com você nessa manhã. Sua saudação à população cabença, Alexandre. Bom dia, Eli. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Dar um bom dia aos nossos ouvintes. Né? Dizer que é uma honra muito grande. E como eu falei antes da gente entrar, que eu estou realizando hoje um sonho de infância. Sou muito fã de rádio e sempre foi um sonho de infância ir a uma rádio falar um pouco. Ainda na adolescência não sabia sobre o que, mas na minha profissão escolheria para minha vida ir à rádio e sentir essa sensação que eu estou sentindo agora, de nostalgia. Ah, que legal. Quer dizer, você tem isso desde a sua infância, né, de estar dentro de uma emissora de rádio. Isso mesmo, desde a infância. Isso é bacana. Eu tive fazendo uma palestra recentemente lá numa faculdade em Recife, para os alunos de publicidade, e percebi que os olhinhos brilharam dos meninos. Né? E eu fiquei até de trazer eles aqui para eles conhecerem como é que é uma rádio. Né? Porque, assim, os mais antigos cresceram ouvindo rádio. Os mais jovens, não. Hoje todo mundo é tecnológico,
todo mundo escuta a rádio pelo celular ou outras ferramentas disponíveis, mas o rádio ele tem um papel importante, até nas guerras, né? O rádio era um consolo para os soldados que iam para a guerra, não é? Eu já assisti alguns filmes americanos, onde o comunicador ele fazia uma alegria, não é? Através do rádio, para levar uma mensagem, não só de palavra, mas também uma mensagem musical. E você hoje, Alessandro, está tendo essa oportunidade de estar aqui dentro de uma emissora. Sim, e fala para você que quando a gente pensa assim em rádio, tem um sabor de infância, porque pelo menos eu sou de Recife, né? E Sim. lá no Recife eu era acostumado a meu avô me acordar às 5h30 da manhã, já com a primeira reza do dia, né? Que era o Pai Nosso, né? É o Pai Nosso, via rádio, né? Sim, justamente. Aquele cafezinho com leite, o pãozinho doce, o sol nascendo, a caminhada. E o rádio tem muito disso, as primeiras notícias. E o rádio estimula a imaginação, né? Agora a gente tem pessoas nos vendo, que é pelas redes sociais, mas antes era só o ouvido, nas novelas eram por rádio. Essa é a grande diferença, né? A gente que cria isso. Então é a nossa nostalgia, a nostalgia própria. E eu já tenho 58, você não imagina quando eu comecei em rádio, tudo era artesanal. Hoje a gente está aqui eu estou aqui diante de 4 telas. Quem está em casa, eu tenho 4 telas aqui, 5 telas para administrar. Imagina, ó, eu tenho aqui um telefone nas mãos, que eu vou agora falar as manchetes, eu tenho 2 transmissões ao vivo, e tenho mais um playlist no computador e um outro para baixar notícias do mundo. Veja só que são 5 telas. Quando eu comecei, eu tinha apenas o microfone e uma partilheira cheia de LPs, né? Hoje é diferente, né? Mas bacana isso. Deixa eu passar aqui para as manchetes que são destaques hoje. Começando pela Folha de Pernambuco, busca e sofrimento. É referente ainda às vítimas das chuvas. O Diário de Pernambuco traz aí um estado devastado pela tragédia. Jornal do Comércio, maior tragédia causada por chuvas, alcança 106 mortos. Ainda tem pessoas desaparecidas. A Tarde de Salvador, caso de Covid duplicam na Bahia em uma semana. O Diário do Nordeste em Fortaleza, Covid atinge mais criança e até 9 anos no Ceará. Tribuna do Norte Natal, caso de respiradores, Justiça garante 3,5 milhões ao Rio Grande do Norte. 0 hora de Porto Alegre, hospitais ameaçam parar serviços se o IEPS Saúde não revogar tabelas. Estado de Minas, federais de Minas pedem socorro. Correio Brasiliense, as propostas de 6 candidatos para mudanças no rumo do país. O Dia Rio, confira as datas de pagamento dos salários, né? E 13º. Globo Rio, emprego reage, mas renda do trabalho recua 7,9% em um ano. Estado de São Paulo, reajuste dos planos de saúde na faixa acima de 59 anos pode superar 40%. Folha de São Paulo, está aí a manchete, para 72%, a arma não amplia a segurança, diz Datafolha. Eu escolhi para você aqui algumas manchetes de hoje. Deixa eu ver, nesse dia 1º de junho. Pontos de coleta de doação para as famílias vítimas das chuvas. Daqui a pouquinho eu vou ler esses pontos de doações. Deixa eu ver aqui, eu tenho outras informações que eu quero compartilhar com você, que eu anotei aqui no programa. Próxima sexta-feira, 100 dias, né, de guerra entre aí a Rússia, né, e a Ucrânia. Com várias consequências para o planeta. Vereador pede ao município, deixa eu ver aqui, faz aí a gestão municipal, o auxílio emergencial. Daqui a pouquinho eu comento com você. E gabinete de monitoramento de crise continua atendendo a população cabense, especialmente Ponte Cavalho e Pontezinha, que foram mais afetados com as chuvas. Na linha eu converso com o ouvinte. Bom dia. Bom dia. Oi, com quem eu falo? É com o Luciel, mas da rua Isabel Rosa do Espírito Santo, daqui da cidade de Cabo. Diz, Isabel, qual é a tua contribuição ao programa? É que eu gostaria de fazer uma denúncia sobre um caso que tem por trás da minha casa e na parte de baixo mora uma senhora que o filho dela é até funcionário da local. Ele, há muitos anos, ele disse que vai fazer o cais, e nunca fizeram o cais até hoje.
E os gotos, tá por causa de cair a barreira lá por trás da casa, dessa minha casa, e cair na casa da senhora. Se cair, vai ser um perigo muito grande para a senhora, porque o filho dela está até em cadeira de roda, que trabalha na local. Qual é a rua, minha filha? Repeta a rua, por favor, aí. Fica na rua Isabel Rosa do Espírito Santo. Peraí, deixa eu anotar aqui, tem que anotar. Aí, Rua Isabel, Rosa do Espírito Santo. fica onde? Fica aqui no centro. Sim, mas centro aonde, meu amor? Um ponto de referência. Da rádio AMFM. Oi? Perto aqui da rádio AMFM. Sim, mas aonde? É Juta com Pesa? Qual é a... Aqui perto da conversa. Ah, é isso que eu quero saber, porque o pessoal é de Recife, não conhece. Aí tem que fazer. Tem telefone de contato? Tenho. Diga aí o número. 8744 Sim, 6293. 62. 93. Certo. O teu nome? Lucielma. Lucielma. Ok, Lucielma. Vou passar isso aí para o pessoal da Defesa Civil, para que eles possam fazer uma verificação, tá bom, querida? Tá, meu filho? Bom serviço, uma boa rádio aí pra vocês. E tendo tudo de bom, um programa muito bom, que eu assisto todo dia. Muito obrigado. Deus te abençoe também, tá certo? Tá, tchau. Tchau, obrigado. 7 da manhã, 7h14. Deixa eu falar aqui com o meu convidado. Ele, Hein? O quê? Solange falou que essa senhora é da Matinha. Ah, quem falou? Solange. Ah, sim, mas é próxima a Compesa ali, Rua da Matinha, porque ela ficou na hora sem saber dizer onde é que ela mora. Mas aí eu queria só ver aqui com o meu convidado, que é psicólogo, falar um pouco aí da ansiedade. Eu dizia para ele na recepção que eu também tenho ansiedade, eu sou um indivíduo muitas vezes ansioso. Isso é normal? Por favor. Bom, Eli, a ansiedade é um sentimento normal de todo ser humano. Todos nós já nascemos com a ansiedade. O normal e o patológico, no caso o normal, e aonde vai ser considerado um transtorno de ansiedade, é o quanto ela te para, é o quanto ela te atrapalha no teu dia a dia. Sim. Porque, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego e é normal você ir até a entrevista de emprego com um frio na barriga. Não tem como. Você não sabe qual vai ser a pergunta, você vai disputar com outras pessoas, mas aí você vai a uma entrevista de emprego com o pensamento de que vai dar tudo errado, pega o ônibus, chega na porta e volta para casa com aquela sensação ruim de que eu não iria conseguir, seria muito difícil para mim. Aí a ansiedade começou a ser patológica. Você vai sentir de qualquer maneira. Sim. Por exemplo, eu mesmo vim aqui à rádio, quando recebi o convite, de antemão, me deu um frio na barriga tremendo. Caramba, eu vou na rádio, realizar um sonho de infância, muitas pessoas vão estar me escutando. Mas aí isso não fez com que eu ficasse em casa e não viesse, pelo contrário. Olha o viés bom disso, muitas pessoas vão estar me escutando, vou estar podendo trazer um pouquinho de conhecimento a outras pessoas, falar um pouco sobre isso. Então, a ansiedade é um sentimento normal de todo ser humano. A linha terna é até onde ela está te atrapalhando no teu dia a dia. Certo. Tem pessoas que, você que trabalha comportamento humano, você falou uma coisa interessante, tem pessoas que já acordam pensando negativo, não é? Tem pessoas que elas são tão negativas que, ao abraçar o outro, ela acaba recebendo essa descarga. Não sei se você já presenciou isso, já vivenciou isso, ou alguém já lhe queixou, mas fulano é tão pesado, né? Acorda já negativo. Isso mesmo, porque se a gente for considerar que essa pessoa é uma pessoa negativa, a gente vai estar entrando no pessoal dela, porque o positivo e o negativo é muito interpessoal, né? Tem gente que gosta de café com açúcar, tem gente que gosta de café sem açúcar, né? Para alguns isso vai ser amargo. Para outros, por exemplo, eu tomo café sem açúcar. Tomar um café com açúcar se torna enjooso para mim. A questão não é ser negativo, a questão é o tanto de preocupação que essa pessoa agrega para ela mesma. Porque o sentimento da ansiedade é justamente isso. Você acordou pela manhã pensando no que pode dar de errado no seu jantar à noite. Você nem construiu o seu dia. A ansiedade é justamente isso, é uma preocupação fora do comum com o futuro. Com o futuro, né? Justamente. Deixa eu falar aqui com outro ouvinte. Tá chovendo muito e aí vai haver sempre intervenção de um ouvinte aqui, a gente entende, mas tem um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Batata. Bom dia. Meu amigo Rosa está falando aí um pouco sobre a ansiedade. E eu acredito que a pessoa que está mais ansiosa no Brasil hoje é o nosso presidente, que não está acreditando de jeito nenhum nas eleições, mano. Ah, essa é a sua contribuição, é isso?
Mesmo montando uma estrutura para a Constituição Federal, montou uma estrutura para os presidentes, e ele não está acreditando ainda, meu amigo, na eleição. Ok, obrigado. Esse barulho não é defeito, é quando é chuva, né? A linha fica com esse barulho. Mas ele falou aí uma coisa, você falando de ansiedade, ele disse que falou do presidente da República, mas em outros cargos também há uma certa ansiedade, porque o camarada está ali para disputar um cargo, não é? E ele não sabe se será eleito ou não, porque isso depende do voto das pessoas. Sim, e tem a questão, né? Ele vai lidar com milhões e milhões de vidas. Então, a ansiedade nessas pessoas vai ser bem comum, porque há uma pressão, né? A disputa é uma pressão. Mas aí eu não acredito que ser um político por si só vai causar uma ansiedade patológica, porque a gente vê nas frente das câmeras as promessas, os debates, as interações com o público. Porque para ser político tem que ter uma ansiedade bem controlada, né? Você entrar numa comunidade, abraçar pessoas, conversar, escutar os problemas e adquirir tudo aquilo para você, tem que ter uma ansiedade bem controlada. Mas a política em si é uma causadora de ansiedade. As últimas eleições deixaram isso bem provado, né? Na polarização. É verdade. A gente lida aqui com muito... lida com o profissional, lida com o desempregado. A população mais humilde, né? Elas têm essa convicção do mal que essa ansiedade pode trazer ou não? Não. Não, porque nós não somos educados culturalmente para falar sobre isso. E essa é uma grande questão aqui no Brasil. Eu trouxe um dado ali, para a gente ver, são 18,6 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. 18 milhões? 18,6 de pessoas ansiosas no Brasil. E isso é um dado de pessoas que foram diagnosticadas. Sim. Agora você pensa o pai de família que já sai de casa pensativo no dia a dia do que vai acontecer, já sente todos os sintomas físicos e psicológicos, mas mesmo assim não abre mão daquela vitalidade, principalmente masculina, de que eu preciso de ajuda. Então não há um diagnóstico. É a vida toda sentindo aquilo, é a vida toda vivendo em favor daquilo, mas não tem um diagnóstico. Eu sou ansioso. Porque quem tem uma condição financeira talvez melhor tem como procurar um profissional. Você é um profissional, mas aí a gente sabe que na rede pública não se tem esse acolhimento, esse atendimento para toda a sociedade. Você falou aí de um diagnóstico que é uma estatística, né, elaborada com dados, é isso? Mas tem uma grande parte da população que não está nessa estatística. Ou eu estou errado? Não, você está certo. É engraçado que até no consultório, sim, quando a gente recebe um paciente, e aí muitos vêm com a resistência, né? Porque eu tenho que fazer terapia, eu não acho que terapia é necessário. E aí começa a falar os sintomas. Mas como é que você se sente? Olha, doutor, veja, eu não sou doido, não. Mas, às vezes, quando tem alguma situação problemática, eu fico com o coração um pouquinho acelerado. Quando eu tenho que resolver algum problema, estou diante de alguma situação difícil, dá aquele suor frio na minha mão. E eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, doutor. Eu penso muito. Justamente, você tem ansiedade. Isso são sintomas de ansiedade. A situação financeira, ela também causa, porque hoje você falou aí, tem um grande percentual de endividados no Brasil. Pessoas que entraram numa bola de neve financeiramente, por falta de um planejamento familiar, financeiro, e acabaram não conseguindo sair. E tem pessoas hoje até buscando medicação, se automedicando para manter o equilíbrio. Você tem conhecimento disso, Alessandro? Sim, tenho sim. E de antemão eu deixo para todos que a automedicação não é certa. Não tomem medicamento por conta própria, só pelo que tem na bula, dizendo que é para ansiedade, dizendo que é para depressão. Não tomem, procurem um profissional. E é uma situação muito estressante, né? Você olhar para a sua situação financeira, ver toda aquela bola de neve, isso pode sim te deixar ansioso. Mas, novamente, o que vai ser uma ansiedade patológica é isso te tirar as forças de procurar a tua melhora. Não só a situação financeira em si, mas assim, o que ela vai te causar. Como tu vai encarar aquele momento. E você atende no espaço Gambatê? Qual é o dia que você atende lá? Dia de terça e dia de quinta. Terça e quinta. Terça e quinta. Quer dizer, atendeu ontem e vai atender amanhã. De que hora a que horas? Das 9 até as 20 horas. Quais são, não pode falar aqui de paciente, mas quais são as grandes queixas quando bate a porta do teu consultório? A grande maioria, ansiedade e depressão. É mesmo? A grande maioria.
Atualmente eu posso dizer assim, em dados, assim, por estudo meu, que 75% dos pacientes vêm com essa demanda. Claro, a partir dessas demandas surgem outras. Sim. Porque, como a gente já falou, a ansiedade ela atrapalha muitos pontos da nossa vida, em decisões, em pensamentos, na questão de resolução de problemas do dia a dia, e como a gente vive em favor disso, porque é mais ou menos um sentimento de luta e evitação. Ou você luta contra Deus e o mundo, ou você evita Deus e o mundo por conta da ansiedade. É. E aí tem cura, né? Sim, na verdade, a gente não pode falar em cura, porque a gente está falando de curar um sentimento que é próprio nosso. Há um tratamento, é isso? Sim, há tratamento e há controle, porque Sim. o que a gente precisa aprender é a conviver com a nossa ansiedade. Como a gente já falou, a ansiedade é um sentimento natural humano. Agora, o nível mais para cima é o que nos complica. Então, a gente tem que aprender a estabilizar e a conviver. Certo. Dentro dos seus pacientes, o percentual maior é de homens, mulheres ou jovens? Mulheres. 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 Independente da idade, é mulheres. Porque nós homens ainda temos muito do estigma de que eu não preciso de ajuda médica. É o machão, é o cara que resolve tudo? Com certeza. Os homens que eu atendo geralmente ou são crianças ou são adolescentes. Até porque a sociedade hoje em dia é mais aberta ao debate, né? É verdade. Mas dificilmente a gente recebe um paciente, por exemplo, de 40, de 50 anos. Muito difícil. Vem mais na parte idosa, porque aí já não é uma demanda dele, é mais uma demanda da família também. Da família, né? Da família também. Mas vencer esse orgulho masculino, historicamente, as mulheres procuram mais médicos, né? E a gente até diz, nos livros, dizem que as mulheres são mais ansiosas, mas eu acredito que as mulheres procuram mais ajuda. Então, tem mais diagnóstico. É verdade. A gente está aqui no estúdio, né, com o convidado de hoje, batendo um papo aqui, falando aí de ansiedade, depressão. E se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, 3521-3002 ou 3006. Tem aqui recado. Aniversariante do dia, Renato Cajal, maçom, bancário, né? Parabéns para ele. Cíntia Suênia, Luiz Paulo, Renata Priscila, Ivane Cavalcante, Tayana Daiane, Rita Santos, Helenice Rodrigues, Gleidson Aragão, Lari Silva, Marlone Sebastião, Betânia Trajano e Maria de Lourdes. A Lúcia Maria, assim, bom dia para você, Eli José o Batata. E aos seus ouvintes, obrigado. JP Filho, assim, bom dia, que tenhamos aí uma quarta-feira ricamente abençoada, Shalom. A Ana Pátria, assim, bom dia, Eli. A Taíde Garapude, bom dia, Eli, porque quando você vê o prefeito... bom dia, Eli. Porque quando você vê o prefeito, diz a ele para fazer umas coisas para esse povo... Casas. Fazer... esse povo, né, que está sem casa para morar. Fazer ali por trás do segundo colégio de Garapu. Ali tem um bom espaço para construir casas populares. Tá certo. Quando eu encontrar com ele, né? Que eu tentando, venho tentando, não estou conseguindo. A Maria Carminha, assim, bom dia, meu amigo. Ainda não chegou água. Aí na Rua da Madeira, na Coab. Estou comprando água mineral para dar banho na minha filha, para cozinhar. É um absurdo um negócio desse, tanta água na cidade. A pastora Cristiana Pedrosa, de bom dia, flor do dia. Que hoje seja um dia abençoado para todos nós. Obrigado. O Léo diz assim, olá, bom dia, né? Gostaria de saber se o metrô do Cabo opera hoje. Pela informação que eu tenho, ele está operando. Mas é bom checar aí, Solange, dar a informação. Eu vou para o apoio, daqui a pouquinho eu volto para falar aqui com o nosso convidado. Lembrar que a Binoan é de Pontezinha. Ela é professora, cristã, diz assim, olá, meu amigo, Eli José o Batata, parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando Pernambuco, que possamos continuar orando pelas famílias, né, que estão aí, deixa eu ver, numa situação de vulnerabilidade. O Everaldo Lissa, o pessoal diz, por que você está botando a cabeça para lá, Batata? Que eu tenho que ver aqui, está escrito, bom dia, Batata, né, e a todos os ouvintes, hein? Quando você for pra lá, leva o microfone. Levar o microfone. Agora está aqui orientando que quando eu for para o lado de lá, levar o microfone. Eu vou para o apoio e volto daqui a pouquinho com muito mais informação. O próximo assunto é depressão. A gente está aqui com um profissional que atende o Gambatê, que é um espaço terapêutico que trabalha com a cultura, né, chinesa, ali na Rua Manuel Queiroz da Silva, 252,
por trás do PROCON. Eu volto já já, aqui pela Rádio Calheta FM 98,5. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta. 98549-9334. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Ei, menina, esse ano tem, viu? Tem o quê, moleque? Oxi, tem São João, criatura. Prepara a canjica, a pamonha e o pé de moleque. Ah, mas vou botar milho pra cozinhar e vou separar uns pra assar na fogueira. O forró deixe que o velhinho aqui separa os ralabuchos dos bons. Quem vai me ser vai curtir com a gente na Rádio Calheta FM. Animou a véia, viu? Animou a véia. Investir em um lugar totalmente seu? Conheça o loteamento Cidade Garapu, Etapa Shopping, e torne o seu sonho realidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados com condições exclusivas. E o melhor, localizado no coração do Cabo de Santo Agostinho. Comece a construir o seu sonho. Ligue 819-9322-7852 ou acesse @Cidade Garapu no Instagram. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Pensando em trabalhar no mercado que gerou mais de 153 mil empregos no ano de 2021? Venha se capacitar com a Sonar Educação. Estamos com matrículas abertas para o curso de instalador solar fotovoltaico por apenas R$ 697 ou 12 de R$ 69,56. Entre em contato pelo número 99290-8931, 99290-8931 e venha aprender com quem sabe fazer. Calheta FM. 24 horas tocando seu sucesso. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Nosso assunto hoje é falando da ansiedade, depressão e estresse. Aqui no Passando a Limpo desta quarta-feira, né, dia 1º. Estado de calamidade chama a atenção, né, de todo o Brasil. Se comenta hoje no noticiário, são 106 mortos em Pernambuco. Isso trouxe o presidente da República na segunda-feira, que fez um sobrevoo e conversou com várias autoridades pernambucanas. Eu quero falar que em meio a esse momento, né, após pandemia, muita chuva e que tem causado muita dor e sofrimento, eu recebi aqui vários, viu, Alessandro, vários pedidos de socorro, mas também eu quero comentar que hoje o Cabo tem vários pontos de coleta para doação de roupa, sapato. A comida não é tanto, porque tem que levar cozida, porque o pessoal não tem onde cozinhar. Mas aí você pode procurar uma instituição para fazer entrega de arroz, feijão, macarrão, material de limpeza. A sede de eventos de Santo Inácio, da SEC, ontem eu recebi um comunicado do Paulo Roberto, que é o presidente, que abriu as portas da Associação Comercial ali em Santo Inácio, próximo à Escola do Roca, para receber doações. Tá certo? A Câmara de Vereadores, o vereador Ricardinho, conversou comigo por telefone e disse que a Câmara também de Vereadores está recebendo doações. A Secretaria de Programas Sociais, o Palácio Joaquim Nabuco também está recebendo. A Fachuca, o ERC gravou o vídeo pedindo aí as pessoas para fazer doações. E outras instituições, como a Igreja Anglicana. Ontem eu recebi uma mensagem do pastor Erivaldo Alves, dizendo que atendeu a comunidade Cristo Rei e outras comunidades, né, com a sopa, com o alimento, com a palavra. Isso é muito importante. Parabéns
a todos e a todas que estão envolvidos, né, nestas ações. Ontem também eu recebi da Edna Gomes, me ligou, conversando comigo, disse também que ela tem ido pessoalmente visitar e que a rádio, né, a Cabo FM também está lá com um ponto de acolhimento para receber aí doações. Na linha a gente conversa com o ouvinte. Bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. Você trouxe um assunto que é importantíssimo, Batata. Sim. Essa questão da ansiedade de cada ser humano, você veja, a ansiedade ela traz, tá certo? Doenças como você conhece muito bem o infarto fulminante, porque a pessoa está com aquela ansiedade querendo fazer algo, não poder fazer, às vezes tem até um infarto fulminante. Aí tem também do outro lado, Batata, sobre as questões também das crianças. Muitas crianças estão aí com ansiedade, motivado a problema talvez até familiar, motivado pela epidemia que houve aí, né? E foi aí, trouxe muitas ansiedades para o ser humano. Aí isso aí, uma pergunta ao entrevistado, que tem dado aí um grande brilho no seu programa. Ansiedade, tá certo? Você com depressão, com vários sintomas, ela vem ocorrer através do próprio ser humano ou ela vem, tá certo, em busca das doenças que acontecem no próprio ser humano sem fazer os exames. E mesmo ponto, Batata, a gente sabe que o nosso município ele está aí, tá certo, com muitas ações, né? Os canais estão sendo limpos, Batata, mas o fluxo que veio de água foi muito, muito mesmo. Mas os canais limpos, a água tem aonde ir. E ao mesmo tempo eu quero dizer a você, Batata, que o meu genro está completando a idade nova hoje, que é o Glitz Aragão, é o primeiro genro meu, que é um neto com 18 anos. Ok, meu irmão. Que Deus te ilumine você e continue com o seu programa, que você vem aí mantido uma linha correta na cidade em prol do nosso município. Ok, valeu. Eu tenho alguns recados aqui. A Iva Maria, assim, bom dia, Batata, bom dia. Há uma pergunta do Mano Barbosa que ela fez agora, mas tem outra pergunta do Paulo da Coab. Parabéns ao profissional nessa pandemia, foi essencial. O psicólogo, ele reconhece isso, o Paulo. Ele diz, Batata, quando eu vou sair pela manhã, não durmo direito à noite. Como controlar essa ansiedade? E como identificar ansiedade e depressão em crianças? Por favor. Paulo, essa é do Paulo, a outra foi do Mano, essa foi do Paulo da Coab. Bom dia, Paulo. Veja bem. A questão dos pensamentos me parece que está te incomodando. Faz o seguinte, uma técnica que a gente usa bastante, eu uso também comigo e com os pacientes. Anotar o que está te incomodando. Porque no nosso psicológico, ele vai te levar a uma situação que tu já vai estar acabando o ano e vendo o teu futuro todo deturbado. Mas quando o problema é visto, tá preocupado com o quê? Com a saída de casa? Anota do caderninho, quais são as possibilidades, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu despertador para despertar um pouco mais cedo? Posso deixar o meu café da manhã pronto antes? Posso ajeitar minha roupa do trabalho antes? Quando eu sair, o que é que está me preocupando mais? É o caminho? É a chegada no trabalho? São meus afazeres? Tem em vista os teus problemas, tem em vista a tua dificuldade. É o que a gente fala, a anotação de pensamentos. Esses pensamentos que nos deixam ansiosos, a gente chama de pensamentos disfuncionais. Se apega ao nome, disfuncional, é realmente o que não funciona. Então, anotar teus pensamentos e ver tuas possibilidades de melhorar aquelas situações vai te ajudar muito nessas preocupações. Ele falou também da questão da depressão na criança, né? A criança falou? Sim. Com crianças é até um pouco mais difícil de perceber, porque a criança ela não verbaliza bem o que está sentindo, mas a gente tem que perceber as atitudes. Um dos principais sintomas da depressão não é só a tristeza. A gente se apega muito que depressão vai ser uma pessoa bem triste, né? Uma pessoa depressiva vai ser uma pessoa triste, angustiada. Mas não, o principal sentimento experimentado na depressão é o desprazer. Então, se tua criança brincava muito, por exemplo, de jogar bola na rua, e agora ela já não quer mais sair. Se ela mexia muito com os joguinhos, hoje em dia ela não sente mais o prazer de brincar com isso. Percebe o desprazer, percebe a falta de apetite, as alterações no humor. Se antes era uma criança carinhosa, hoje em dia é uma criança mais fechada. Como funciona a forma que ela verbaliza dentro de casa com todos, se ela é uma pessoa sociável, porque na criança, como ela não vai dizer assim pra tu, hoje papai, hoje eu tô me sentindo triste, mas em compensação tu vai perceber que ela vai acordar e vai dizer, papai, hoje eu não quero ir pra escola.
E a gente sabe que criança, de certa forma, ama escola, não só por conta dos estudos, mas pela interação que vai ter com os coleguinhas. É verdade. Ok. Agora são 7 da manhã, 7h38, eu converso aqui com o ouvinte. Bom dia. Bom dia, Emílio. Um abraço para você, minha querida. Bom dia. Bom dia, Emílio. Bom dia, porque o telefone está com barulho horrível, Ivanilda. Qual é a sua contribuição ao programa? Olha, meu amor, eu estou tão alegre de ter você novamente aqui falando que meu telefone está muito influente, falando com você. Eu assistindo esse jovem, estou falando aí, sobre ansiedade. Até agora eu não fiz ninguém com ansiedade. O amor que tem um salário de dinheiro. E na hora de receber o dinheiro, um perguntado, não vê uma situação como está os pobres lastimando casa, se acabando todo mundo. A minha ansiedade, a expressão do povo, um amor um com o outro, um ancião ex-político, os vereadores, está muito difícil, está armando, a gente comprar, descobre rio, comprando pão, comprando uns palitos puros, como eu chorei, Deus existe. Eu tinha a sensação de um chorinho de grão dele, fazia cuscuz, nessa vacinha, meu Deus. Ok. Não tem condições. E a gente vê, tem machucado, tem sofrendo, tem sofrendo amor, tem gente que tem dificuldade. Um vereador é botado, não se conseguiu, aquele povo, eu não me lembrar. Aonde ficou? Ok, minha irmã. Sociedade. Não existe sociedade. Existe dinheiro, de amor, com o outro. Não existe. Tá certo. Minha irmã, para você um bom dia. A gente está tentando falar com ela, até orientar o pessoal, né? Ligar para o 3006, isso? Segundo a Estétis, o 02 está com esse defeito horrível. Mas ela falou um pouco aí da ansiedade, falou da falta de dinheiro, falou da questão da dificuldade. Mas o assunto, o Mano Barbosa fez também uma pergunta aí, referente. Tem anotado aí para falar para ele, para responder o Mano Barbosa? Sim, ele perguntou se a depressão pode levar à ansiedade, não é isso? E pode. Como a depressão se trata de um estado de humor, sim, é comum que você olhe as coisas de uma forma bem negativa e disfuncional. Então, você vai buscar sempre a evitação, o isolamento. Né? A pessoa no estado de depressão, ela tem a ideia de que o mundo está contra ela. E aí ela também se volta contra o mundo. E isso se torna uma via de mão dupla. E faz com que tanto ela não procure as pessoas, e por esse afastamento as pessoas também a não procurem. E aí vem todo aquele pensamento que a gente já falou, a questão de se sentir sozinho, a solidão, o isolamento social, a angústia. E assim desenvolve os sintomas de ansiedade. Quando pensa em sair de casa, a gente já sente o medo, a gente já imagina diversas situações. E aí vem os sintomas que são bem comuns na ansiedade. Não são corriqueiros, assim, não vai acontecer sempre assim. Mas geralmente, quando a gente identifica a ansiedade, vai ser a falta de ar causada por pensamentos. A gente tem a ideia de que está tendo um infarto, o coração vai parar, muito acelerado, o coração vai parar. Acho que um ouvinte até falou isso no começo. Foi? Isso mesmo. E é uma sensação mesmo de ter um infarto. Não necessariamente vai levar a um infarto. Porque quando a gente tem esse discernimento de que isso é dos pensamentos, então a sensação do pensamento vai ser esse: eu vou infartar. Mas em compensação está vindo da ansiedade. Então você não vai infartar. Não acontece. Você chega a desmaiar, mas não a infartar. O Mano ainda falou ainda de que a ansiedade já vem a gente de berço, ou você adquire com o passar do tempo, com as patologias, como é chamada, né? Isso. Pode sim ser genético. Pode ser genético. Pode ser genético. Certo. Essa é uma das investigações na terapia. A gente sempre pergunta: você tem histórico na família? A mãe tem, o pai tem. Às vezes a mãe não teve, os irmãos não têm, são todo mundo bem. Mas aí a avó lá de trás tem também. Sim. Então já vem na sua carga genética. Ou você pode desenvolver por situações externas. Que é como a gente deu o exemplo de uma entrevista de emprego. É uma situação estressante. De uma grande resolução na sua vida, no relacionamento, no trabalho, pressões sociais. Então a gente pode ter sim a carga genética, mas a gente também pode ter essa predisposição com as situações externas. Depressão, que você já começou a falar aí, né? Tem como tratar e como explicar? Tem como explicar isso para as pessoas? O que a palavra é depressão, não é?
é algo que parece que dá a impressão que está se desmanchando, né? Se Justamente. quebrando. É isso, não? Vem do depreciar, né? É isso, mano. Tô aprendendo, viu? Tô aprendendo. Depreciar, né? A depressão, ela precisa ser explicada. Ainda hoje a gente tem... Algumas pessoas têm a ideia de que a depressão vai ser aquela coisa, a falta de Deus, a frescura, a preguiça, mas não. A depressão, ela é científica. A depressão, ela tem um movimento no nosso cérebro. O nosso cérebro deixa de produzir alguns hormônios, que a gente chama dos hormônios da felicidade, né? A serotonina. E aí, entramos em desprazer, como a gente falou, com a criança, o adulto também tem muito isso. E esse é uma das formas da gente ver que aquela pessoa está passando por uma depressão e não só um momento triste na vida. É você perder o prazer, por exemplo, como você falou, de cozinhar o seu cuscuzinho pela manhã, de tomar o seu café, abandonar a sua caminhada. É você sempre se sentir angustiado. Deixar de tomar banho, né? Também. Esse é um sintoma muito forte, é a higiene pessoal. E se não for deixar de tomar banho, mas é deixar de ir ao salão, fazer a sobrancelha, deixar de cortar o cabelo, deixar de fazer a barba. O excesso de banho também. O excesso de banho também. O excesso de preocupação. Mas a depressão, ela vai estar muito associada ao nosso estado de humor, que é sempre o estado angustiante. A gente sente uma angústia constante. Tudo que a gente faz, nada é concluído, a gente deixa pela metade e nada a gente tem a sensação do prazer. Se não tem prazer, não tem vontade de beijar também, né? Com certeza. Sim, esse também é um grande problema dentro de um relacionamento, né? Que as pessoas perdem um prazer na relação sexual, perdem um prazer no outro e o prazer em si próprio. Às vezes não é nem tanto no outro, é em si próprio mesmo. A insegurança com o corpo surge muito, a insegurança no relacionamento, o ciúme excessivo, é bem comum. Há como aumentar de peso ou diminuir com a depressão? Também é um dos sintomas. É um dos sintomas. É um dos sintomas na alimentação. Ou há uma fome compulsiva, que aí é o comer sem parar, ou há também a falta de apetite. As pessoas não comem, não sentem vontade de comer. Não é nem a fome, é a vontade de comer. Como você olhar para a comida e não vê a importância nisso. E existe tratamento para isso também? Existe tratamento sim. Tanto o fármaco, né, o farmacológico, como a terapia ajuda nisso. Por quê? Na terapia a gente busca identificar o que a pessoa abandonou, o que está ficando de errado, como está lidando com essa angústia. Porque apesar da depressão ser uma doença, a gente não pode usá-la como nossa característica. Eu sou uma pessoa ansiosa e aí eu não posso estar em situação de perigo. Eu sou uma pessoa depressiva e eu não posso arrumar um emprego. A gente também se impossibilita através dessa doença. Mas há sim o tratamento. Alexandre, isso está certo? Agora acertei, porque eu errei seu nome duas vezes, né? Mas está certo aí ou não? Tá certo ali, mas quanto a isso nem se preocupe, porque eu sou chamado dentro do próprio consultório de Alexandre, de Alex, de Ale, Alexandro e algumas pessoas que são as mais perfeccionistas que chegam com o Alexandro. Alexandro, né? Alessandro e Alexandro são os mais fortes. É porque eu já vi alguém pronunciar, por isso que eu fiquei na dúvida. Agora o Gambatê, você está lá como profissional, você lá também tem uma rede de profissionais, né, que trabalha, né? Eu conheço a Roselane Dário, que é uma especialista, né? Conheço também a Vitória, né, que tem trabalhado aí o Chiatos, né, que vem ajudando muita gente também, né? Eu tenho alguns amigos aí que estavam muitas vezes envolvidos com o dia a dia, né, com ansiedade, e estão sendo cuidados lá no Gambatê. Sim, e a gente trabalha em equipe. Geralmente, né? Geralmente o meu paciente eu vou identificar que ele não se alimenta bem. Então nós procuramos a Bruna, a nutricionista. A nutricionista. Certo. Geralmente o meu paciente ele anda muito tenso. E aí nós podemos utilizar a acupuntura com a doutora Roselane. Geralmente o cuidado pessoal também está deficitário. E aí a gente procura a nossa esteticista, a Vitória. E vice-versa, às vezes elas mesmas identificam assim, uma pessoa mesmo em Roselândia, as pessoas gostam muito de conversar com ela, por ser uma pessoa bem falante, como você sabe. É verdade. No final das contas ela diz, olha, seu problema é terapia, viu? Bata aqui na outra porta que a Alexandre tá lhe esperando lá. Vai atender, né? Certo. Deixa eu falar aqui com o ouvinte que tá aqui na linha. Alô, bom dia. Ô Batata, bom dia, Deus nos abençoe. Amém, meu irmão. Eu gostaria de dialogar aí com o profissional, parabenizar ele. Mas o tempo está pouquinho. Tá pouquinho, tá corrido, meu irmão. Está corrido, né? Eu gostaria de falar aqui na Bíblia que, segundo a primeira carta de Pedro, diz assim: lançando sobre ele
toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de nós. Isso é falando sobre Cristo, quando foi para a cruz. Né? Se a gente, ele falou em princípio do pensamento acelera, a SPA, em ansiedade. Me diga um negócio. Se todo mundo pudesse deletar as nossas mentes das coisas ruins, porque tem duas janelinhas, a Light e a Killer, todo mundo vivia que nem criança. Isso é muito difícil de conciliar isso, porque, por exemplo, na minha situação, o que eu era, o que eu fazia, o que eu não posso fazer, né? Não posso esquecer. Isso é muito difícil. Então eu não vou me alugar não, aí fica aí a critério dele falar alguma coisa sobre isso. E agradeço pela oportunidade, Natália. Ok, meu irmão, tá aí a participação do Pedro, né, falando e deu uma contribuição aí, parabéns pela entrevista, mas também traz uma contribuição. Com certeza, Pedro. Bom dia e obrigado pela contribuição. E bem interessante o que tu falou. A gente não precisa se livrar. A ideia é a gente aprender a conviver com isso. Como é que a gente tira uma coisa da nossa cabeça que não estamos vendo? As doenças chamadas doenças psicológicas são as doenças invisíveis. Se a gente abrir o nosso cérebro agora, a gente não sabe onde é que está rolando a emoção. A ciência diz, mas a gente não vê. A gente não vê passando. Então, não precisa se livrar, e sim aprender a conviver. A gente tem sim nossas preocupações, e elas são necessárias, e elas nos movem. A gente precisa da preocupação, porque veja, se você não sente fome, como você vai procurar comida? Se você não sente sede, como você vai beber água? Mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Isso é natural do humano. Todos nós teremos as nossas adversidades. Ok. Deixa eu ver aqui, o Gerson Santos, que é poeta, assim, parabéns pelo programa e pela entrevista, obrigado. Luísa de Souza, de bom dia ali, parabéns pelo programa. São pessoas que estão vindo através do rádio e vendo aí pelas imagens. Everaldo Ulisses, poeta, bom dia pelo programa. Binoan, já falei dele aqui. O Carlos Paulino, também já falei dele aqui. São pessoas que estão vendo a gente. Mas para fechar, um outro assunto que eu queria falar contigo é o mal do século, é o estresse também. Não é? O que você poderia falar para a gente do estresse? Bom, o estresse, assim como a depressão, assim como a ansiedade, é também uma carga química no nosso corpo. Né? Durante uma situação de estresse, a gente dispara duas substâncias, a adrenalina e o cortisol. E isso faz com que a gente acelere os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Sobre o estresse, como é que a gente pode perceber? Primeiro a gente tem que ter em vista o que é que está nos estressando, né? A gente tem que comprar a briga certa. Sim. Tudo não pode nos estressar. Algumas coisas sim, e é comum. Novamente, o estresse faz a gente se mover, a preocupação faz a gente se mover. Então, no dia a dia, a gente tem que ter a nossa rotina, a gente tem que ter em mãos o que a gente pode enfrentar, a gente tem que ter a nossa preparação diária e também o nosso interpessoal, que é a gratidão diária. Como você gosta de falar, que o Criador nos deu uma vida linda. É verdade. E a gente precisa também agradecer com isso, porque geralmente a gente passa a postergar esse estresse com tudo. Acordamos de manhã já pensando, caramba, hora de trabalhar. Mas outras pessoas vão acordar pela manhã e vão dizer, glória a Deus, mais um dia para eu procurar um emprego. É verdade. Então, primeiro a gente tem que praticar a nossa gratidão. Né? Segundo, a gente tem que perceber como estão nossos pensamentos. Porque o estresse é muito da visão, como a gente vê na situação. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que agrega pensamento e comportamento. E a nossa frase, assim, percussora é, não são os fatos que causam sofrimento, e sim a nossa interpretação à frente daqueles fatos. Então não vai ser, por exemplo, o café amargo que vai te deixar no teu dia ruim, mas sim como tu vê aquele café. Não vai ser uma situação de pressão que vai te deixar mal, mas como tu está lidando com aquela situação de pressão. Então, para o estresse, perceba o seu dia a dia, releve também algumas coisas, comprem a briga certa, e não tudo. Mas é muito uma questão de pensamento disfuncional, como a gente está vendo aquela situação. Ok. A Sumica diz assim, um beijo para você, Titio, obrigado. Edione Batista, tá vendo a gente, obrigado. A Iva Maria, bom dia para você ali, obrigado, né? Eu estou quase encerrando, eu queria fazer uma proposta para você aqui, publicamente. O Pedro, na sua fala, você ouviu o Pedro, mas também na fala do Pedro eu percebi uma outra coisa. Como lidar com a velhice? Não sei se você trabalha isso, para a gente ver aqui um outro assunto,
nesses 2 anos e alguns meses de pandemia, da chamada prisão domiciliar, as pessoas envelheceram também. E o Pedro diz, olha, coisas que eu fazia no passado, por exemplo, pessoas que você... Um ponto na questão sexual, né, para o homem, que eu acho que é isso. O homem fazia, por exemplo, há 10 anos, ele era um garoto. Depois de 10 anos, ele já se comporta como um idoso, um adulto mais envelhecido. E coisas que ele fazia naquela época, ele não consegue fazer hoje. Mas a que ponto ele está preparado psicologicamente para isso? É um assunto que eu queria que você pudesse levantar para a gente voltar aqui. Se houver interesse, já que você hoje realizou a sua paixão pelo rádio, o seu sonho pelo rádio, quem sabe você queira voltar aqui para falar sobre esse tema. Sim, ele veja bem. Vou falar da questão masculina, né? Não dá tempo, mas é só para provocar você, porque o tempo já está indo embora. Como é que a gente lida com isso? Sim. A gente tem que ter a gratidão pela vida que a gente levou e a gente tem que buscar novas possibilidades. A ideia do sexo, penetração, é muito forte, mas existem várias formas de também ter relações. Como é que você gosta de falar? O intercâmbio labial. Intercâmbio linguístico. Pode acontecer, é uma forma de prazer. O importante é a gente ver como é que a gente está lidando com isso, tudo que a gente construiu, como a gente está nesse momento, e buscar novas possibilidades. Hoje em dia, por exemplo, lá em Recife, no Parque da Jaqueira, às vezes eu vou fazer caminhada e eu fico admirado o quanto os idosos se esforçam e o quanto às vezes eu procrastino fazer a minha caminhada. Poxa, um jovem, 25 anos, caramba, eu acordo de manhã, hoje eu não vou não, tá um tempo um pouquinho frio. Aí não vai. Aí não vou. Aí quando chega no Parque da Jaqueira, tá lá as pessoas de 80, 70, caminhando. 90 caminhando. E até beijando. Justamente. Você falou uma coisa aí que eu quero, antes de encerrar, fechar contigo. O acolhimento às vítimas das chuvas. Você, como psicólogo, também faz parte desse grupo, Também faço parte desse grupo. O grupo se chama Compartilhar. Compartilhar. São atendimentos gratuitos, emergenciais, que vocês podem encontrar na página no Instagram, @compartilhar. E lá tem um linkzinho do WhatsApp, tem as pessoas responsáveis, então é gratuito, indique para outras pessoas. Nessa situação de crise foi muito necessário, tanto na pandemia, Sim. A gente fez bastante acolhimento, quanto agora também, né, com essas pessoas. Né? A gente não vai trazer a vida de volta dos parentes, mas nesse momento o que elas precisam, além da ajuda que todos estão se mobilizando, é de acolhimento. Ok. Alexandro de Andrade, psicólogo, atende aí no Gambatê, terça e quinta-feira, a partir das 8, das 9 da manhã. E lembrando que é um espaço terapêutico, onde a Esté esteve lá, foi muito bem acolhida, e disse no outro dia, Batata, eu estou super bem. Levei lá também o sargento Aleixo, que é importante você falar, mas o cara vivenciar. E o sargento foi lá, o Levi Ribeiro, já foi lá pela segunda vez. Lá você, como disse, tem como é que é? São vários, como é que chamam? São vários profissionais, né? São vários profissionais, somos práticas integrativas. Um completa o outro. Práticas integrativas. Isso. Entendi. Ok, um abraço aí. Quem ele trouxe aqui na rádio? Quem foi? Hoje foi Dona Claudete. Isso, uma das nossas recepcionistas. A recepcionista do nosso grupo de equipe. Ela lhe trouxe aqui, você não sabia onde era a rádio, você é de Recife, ela trouxe aqui para ela o nosso muito obrigado. E ela disse, olha, Batata, estou lhe vendo diariamente aqui pela Rádio Calheta. Alessandro de Andrade, nosso muito obrigado por você ter vindo aqui à Rádio Calheta. Lhe desejo sucesso na sua caminhada e que você continue ajudando pessoas, porque você faz um trabalho que é profissional, recebe por isso, mas você acaba fazendo um trabalho preventivo de orientação às pessoas. Obrigado. Eu agradeço demais também pela oportunidade. Estou realizando um sonho de infância novamente e queria dizer para as pessoas que vêm sofrendo com problema psicológico que, além de procurar ajuda, pratiquem na sua vida o prazer e a maestria. É muito importante você sentir orgulho de você mesmo. Das pequenas coisas, né? Esqueça as coisas grandes, vá de pouquinho em pouquinho. Você está no zero, se você chegar no meio, você caminhou. Ok. Então, agradeço a oportunidade e espero voltar mais vezes. Vai voltar com certeza. Pontos de arrecadamento de alimentos e roupas, é isso? No Cabo, você pode ser na Fachuca, na destilaria, deixa eu ver aqui, no Palácio Joaquim Nabuco, Secretaria de Programas Sociais, na Câmara de Vereadores, na sede de eventos lá da SEC em Santo Inácio, e os telefones da Defesa Civil, deixa eu ver, anotei aqui para você, 153, que é fácil, 3521-6701 e 0800-281-8531. E um abraço para todos e todas que estão engajados nessa luta para ajudar as famílias
pernambucana. Bom dia para todos. Na sequência tem o Rádio Mulher, está confirmado hoje. Show da manhã depois com Solange Lima. André Lima depois de Meu Dia. E às 4 da tarde tem o Eliel Neves com Calheta Notícias, segunda edição. Gente, muito obrigado a todos e a todas. E a gente volta amanhã aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. A Rádio